Amém. Eu acho que agora vai dar, gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora vai dar. Pessoal, voltamos ao vivo agora. Não sei quantos que estão aí comigo, tá? Eu precisava que alguém me respondesse uma pergunta muito difícil. Para nós sabermos, 2 mais 2. Quanto que é 2 mais 2? Quando alguém falar, eu vou entender que vocês estão voltando. Amém, Tatiana? Quanto que é 2 mais 2? Alisson, legal. Então nós estamos ao vivo agora. Amados, repreendemos todo ataque contra esse estudo, porque falar sobre perdão e falar sobre cura são três assuntos dois assuntos mais específicos, né? Que eu vejo que dá trava. Per, é, Perdão, né? Batalha espiritual e eu coloquei um terceiro, prosperidade. Quando é esse tema, alinhamento, profeta e tudo mais, parece que as coisas assim travam. Mas vamos avançando, amado. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender hoje com José. O José vai ser o nosso guia na história dele, no como ele lidou com o conflito entre ele e o irmão, ou os irmãos. Então, a primeira questão para nós resolvermos conflito ou aprendemos a perdoar, nós precisamos abrir o nosso coração. Primeira questão, nós precisamos aprender isso. Segundo, eu vou um pouquinho mais rápido nesse começo aqui, tá? Nós precisamos aprender a expressar os nossos sentimentos, dar nome aos nossos sentimentos, tá? Expressando com nome. E por último, nós precisamos tomar a iniciativa. Há uma questão na cura, no processo de cura de José, que eu acho tremendo, que é quando ele primeiro toma uma atitude de reaproximação, depois ele toma uma atitude de mudar o foco, e depois ele se entrega ao processo. Nós vamos estar falando sobre isso. Então, isso é muito importante. Como que é uma alma ferida? Como que eu posso dizer, olhando para José e dizendo, ó, isso aqui é sinal, vestígios, manifestações de uma alma ferida. Tá? Uma alma ferida, em primeiro lugar, ela guarda mágoas e ela tem sentimento de vingança. Por mais que ela diga eu não tenho mágoa, sim, ela tem muita mágoa e tem um sentimento muito grande de vingança. Tá? Ela tem uma questão que vai corroendo por dentro. Tá? O outro ponto, ela fica presa no passado. Tanto é que quando José dá os dois nomes dos filhos, é claro que muitas vezes nós pregamos de uma forma terapêutica, né? O Senhor me fez esquecer, o Senhor me fez prosperar. No fundo, aquilo lá ele estava dizendo, apesar de tudo eu prosperei aqui. Por quê? Porque você vai ver, e eu vou tentar explicar isso, como é que vai acontecer. E por último, passa a ser uma pessoa desconfiada, uma pessoa que não é curada na sua alma, ele começa a desconfiar de praticamente quase tudo. Então, avançando, primeiro ponto que eu falei lá, abra o teu coração, meu amado. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante deles. Versículo 1 do Gênesis. Tá? A palavra conter-se no hebraico, amado, é a palavra rafak, né? Que significa se entregar, não lutar com o sentimento. O primeiro processo de cura começa quando eu e você paramos, para usar uma paráfrase dos antigos, ouvir os nossos botões. Quando nós paramos para tentar escutar o que realmente está se passando. Então, chega de dissimulação, é como se José dissesse isso para ele mesmo. O filho ferido, né, José começa a se abrir aos que tinham vendido para ele no Egito. O processo de cura de José, porque é interessante que por causa da máscara de José, e o que seria essa máscara, amado? Ele é como se ele tivesse negado o seu passado. Não, já que eles me abandonaram, o Egito me aceitou, então eu vou ser um egípcio. E aí a maquiagem que o Egito usava, principalmente na classe social que ele estava ocupando, ele estava a um nível abaixo do faraó. Então, assim, toda aquela questão estética, na realidade, é como se ele estivesse se escondendo por detrás daquilo.
Muitas vezes nós usamos máscaras. Eu sei que na pandemia está todo mundo de máscara, pastor. Não, mas não é esse tipo de máscara. É aquela máscara quando nós tentamos até postar coisas falsas, tá sempre tentando sorrir, fazemos compensações. Quantas pessoas que têm compulsões por compras, compulsões por comida, no fundo são sentimentos mal elaborados, mal resolvidos, e ela começa a buscar satisfação em outras áreas. Então, quando José ele coloca toda aquela máscara, é como se ele estivesse falando assim: olha, já que vocês não me quiseram, aqui eu vou ser alguém. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Todo o processo de cura, de restauração da alma, se dá quando decidimos abrir o nosso coração e falar toda a verdade para alguém. Se você não tem uma pessoa de confiança, meu amado, nós temos quem? O Espírito Santo. Eu creio que nós precisamos aprender a conversar com o Espírito Santo. Quando o Benny Hinn lançou um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo, uma das propostas do livro, né, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas uma das propostas do livro é você criar um relacionamento com o Espírito Santo. Porque parece que o Espírito Santo ficou num patamar ou num setor de apenas capacitar com dons. Ontem, numa das palestras que eu falei muito sobre essa questão interpessoal de relacionamento, era uma igreja evangélica, e eu falei assim, que uma das questões que nós precisamos entender, que é uma tecla que eu bato muito na Monte Hebron. E como é gostoso você pregar algo que eu estou cansado de pregar na Monte Hebron para um público que nunca escutou, e você vê que aquilo realmente é algo que saiu do trono de Deus. E uma das coisas que eu falo é sobre a necessidade de nós termos o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, ele é um processo de entrega, tá? Porque ter longanimidade, domínio próprio é um processo de entrega. Tá? Então, quando você começa a entender que é preciso falar, e talvez você não tenha uma pessoa com quem confiar, talvez você já sofreu traições, amado, nós precisamos aprender a sentar no sofá e dizer: Espírito Santo, eu estou magoado. O meu marido, o meu esposo, o meu ex, o meu ex, né? O meu patrão, aquela pessoa no meu serviço, Senhor, essa situação tem trazido dor na minha alma. Eu estou magoado, eu estou ferido, isso me machucou. Quanto mais você verbalizar isso, meu amado, mais você vai estar colocando para fora esse sentimento. Então, nós precisamos, né, como colocar para fora? Nós precisamos aprender a expressar os nossos sentimentos. E se pôs a chorar tão alto que os egípcios todos ouviram. Essa expressão que chorar tão alto, meu amado, ela vem de uma palavra no hebraico, que é a palavra beki, significa um grito da alma. É como se literalmente ele estivesse dizendo assim: eu abri a minha alma. E eu não sei se é uma força, né, de expressão do autor, mas eu creio que é muito mais um ensinamento didático, tão alto que todo o Egito ouviu. Tá? Às vezes, na psicanálise, né, na psicologia em geral, mas principalmente na psicanálise, isso chama-se catarse. É aquele momento que você põe para fora. Quem aqui já não teve uma experiência de estar sufocado, magoado, e de repente num chorar, né, num gritar, parece que vem um alívio. Era mais ou menos isso que nós estamos falando. Muitas vezes isso tem um processo, e sabe quando que Deus usa esse processo de catarse? E é interessante que ao mesmo tempo o louvor é para Deus, tá? E ao mesmo tempo o louvor é terapêutico. É aquele momento que você canta, seja qual for o louvor, né? Você abre o seu coração e você começa a cantar dizendo: Senhor, eu creio, Senhor, eu tomo posse. É por isso que todo o processo de cura se baseia nesse momento. Então, um dos grandes entraves na cura das feridas da alma é esconder a nossa dor e contar a nossa história de vida apenas fazendo uso da razão. Meu amado, vocês não têm ideia de muitos estudos que existem sérios, tá? Eu assino uma revista chamada Psique e Mente Sã, tá? E são vários psiquiatras e psicólogos fazendo artigos, trazendo artigos. E uma das preocupações que todos eles, tá? E às vezes é o tema até de capa da revista, é sobre essa questão estética que a sociedade hoje está vivendo. É a necessidade de mostrar coisa que não é e o fantasiar coisa que não é realidade. Então,
quando nós deparamos com a nossa dor e nós começamos a dar nome para a nossa dor, como é que seria o uso da razão? É quando eu tento entrar numa justificativa. Nossa, eu estou ferido, mas também ele, né? Aí eu estou machucado, mas também. Não, eu estou machucado, a minha dor é essa. Você pode até tentar refletir. É interessante, nós não sabemos pedir perdão. Algumas pessoas, quando elas vão pedir perdão, elas já pedem perdão acusando. Olha, eu quero te pedir perdão que você me magoou, mas você também, né? Mas tá bom, eu quero pedir perdão pela minha parte, tá? Tá? Só que você já disse. Então, o pedido de perdão não é se o outro vai reconhecer esse pedido ou se o outro vai olhar para você e vai dizer eu te perdoo. Talvez o outro nem vai verbalizar, mas no mundo espiritual está registrado que você falou: olha, eu sei que você se magoou, tá, com a minha atitude, eu sei que eu errei aqui, se você realmente em plena consciência. Se fala, eu sei que você se magoou, quando talvez você fale assim, puxa, mas eu estou certo, só que ele não entendeu. Então, é aquele momento que você coloca assim, não, então veja só, eu sei que você se magoou, eu quero te pedir perdão, tá? Esse processo não vai fazer nada para a pessoa, mas vai fazer para você. É o processo onde você começa a dar legalidade, tá? Aquilo que está dentro de você. Então, como que acontece isso? Nós precisamos aprender a dar nome à nossa dor. Diga o nome da sua dor. Veja só como é que José se processou. Disse José: eu sou José. Eu sou José, aquele que vocês venderam. Eu sou a pessoa que você desprezou. É claro, amado, que você pode pensar assim, mas não foi uma certa arrogância. Eu sou José. Olha onde eu estou. Não nesse momento. Se você pegar o capítulo 42, 43, você vai ver que sim. Você vai ver que José ele ficou arrogante, prepotente. Ele cria uma situação embaraçosa para os próprios irmãos. Só que houve um processo de quebrantamento na vida de José que ele fala: tá, eu vou dar nome à minha dor. Eu sou José, vocês me venderam. Talvez José aqui poderia ter entrado num processo de vitimização, mas não. Eu sempre gosto de olhar as pessoas que Jesus curou, né? E eu fico pensando assim que como Jesus em algumas situações ele foi duro, tá? E foi objetivo demais, prático demais a uma leitura nossa, né? Nos dias atuais de mimimi. Porque Jesus chega para a pessoa e fala assim: levanta e anda. Ué, mas Jesus, eu sou paralítico. Ah, então, as pessoas que foram curadas foram as pessoas que não questionaram, as pessoas que entendiam aonde era a sua dor. Ora, Bartimeu, quando Bartimeu chega, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus fala assim: o que que você quer? Dê nome à sua bênção, dê nome à sua dor. Tá? Eu sempre falo isso, vocês já me ouviram falar muitas vezes, né? Quando alguém fala, pastor, estou orando para Deus te abençoar. Eu falo, não, não ora para Deus me abençoar. Dê nome à bênção. Dê nome à bênção. Então, é aquele momento, amado, que quando você começa a identificar, Senhor, essa situação do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, essa situação me magoou. É isso que eu sofri, Senhor, lá atrás. Quantas pessoas elas estão fechadas por traições que sofreram lá atrás, seja de qualquer âmbito. Então, quando você começa a se identificar, olha só a palavra no hebraico, a palavra se pronuncia mar, né? Que é revelar, tirar as máscaras, trazer a existência através da fala. Uma das grandes descobertas a partir de 1917, 1920, e ela foi oficializada em 1927, né, num artigo que Freud vai escrever em 1927, depois ele reescreve em 1930, mas é que para a psicanálise, a cura, e até então a psicologia estava dando seus primeiros passos, né? A cura que ele percebeu de alguns pacientes começou a se dar a partir do momento que essas pessoas começaram a falar. Por isso que uma das questões terapêuticas é a pessoa chegar lá e falar. O terapeuta não tem uma bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo. E muitas vezes, nesses 32 anos que vai fazer agora como eu sou psicólogo, eu vejo que, às vezes, as pessoas começam a falar coisas aleatórias. Só que é como se elas estivessem se preparando para chegar realmente na questão. Então, nós precisamos trazer a existência. E uma das maneiras, eu repito, é falar com o Espírito Santo. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, porque é ele que está dentro de nós, operacionalizando essa cura, para que eu e você
curados, possamos reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, a segunda pessoa da Trindade, e adorarmos a Deus, único e verdadeiro, a primeira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são exaltados numa vida curada. Então é preciso compreender os nossos sentimentos feridos e entender que eles têm nome específico e por vezes nós relutamos em nomeá-lo. Sem essa compreensão não haverá cura. O nosso coração continuará trancado, meu amado, e nós ficaremos presos muitas vezes a um passado que não cura, não edifica. Quantas pessoas, né, caminham magoado? Eu tenho um exemplo para você entender o que eu estou falando. Vamos imaginar uma cena. Um pai tem 3 filhos. E esse pai sempre chega para esses filhos e fala: vocês não vão ser nada, vocês serão fracassados. E joga um monte de adjetivos e xingamentos, né, sobre os 3 filhos. Um filho pensa assim: bom, já que o meu pai diz que eu não vou ser nada, então eu não vou ser nada. E aí ele se torna um fracasso. Quem é culpado do fracasso? Ah, meu pai. Porque meu pai, porque meu pai, porque meu pai. Ó vida, ó vida, ó vida. O segundo filho fala assim: eu vou provar para esse velho, né, vamos usar esse termo, para esse cara, eu vou provar que eu vou vencer. E ele vence. O segundo filho fala: nossa, meu pai me jogou muitas mágoas, ele pegou pesado nessa frase, mas eu libero perdão para ele, Senhor, cura minha alma. E esse filho vence. A princípio, nós achamos que esse aqui, o primeiro, né, se vitimizou, se perdeu. Esse aqui venceu. Não, esse aqui não venceu, meu amado. O segundo filho venceu com mágoa, com raiva, para provar. Pessoas que vencem para provar nunca serão felizes. Pessoas que compram coisas para ostentação nunca é feliz com o objeto da compra, porque sempre vai querer mais. Mas o terceiro filho que liberou perdão, que soube dar nome àquele sentimento, esse filho foi um vencedor. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, tome iniciativa da reconciliação. Bom, antes aqui eu quero abrir um parênteses, antes de nós vermos esse versículo aqui, né, que vai dizer, em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Em primeiro lugar, eu canso de ouvir pessoas no meu consultório dizendo assim: eu estou cansado de ceder. Sempre sou eu que tenho que ter a iniciativa de melhorar o clima, o ambiente, relacionamento e tudo mais. Amado, presta atenção numa coisa: cede o mais forte. O mais fraco não tem como ceder. Então, um exemplo que eu já dei em várias situações é os Estados Unidos com a Coreia do Norte. Coreia do Norte, aí os Estados Unidos vai lá, senta numa mesa de negociações e fala assim, né? O que que vocês querem? Ah, nós queremos. Então tá jóia. A Abra, no caso da Coreia do Norte, eu quero que você libere isso, faça aquilo. Os Estados Unidos cede. Por que que os Estados Unidos cede se ele podia apertar um botão e acabar com a Coreia do Norte? Não é porque ele estava preocupado com a imagem, tá? Diante das outras nações. Se ele tivesse preocupado com a imagem, em 2011 ele não teria, em 2011, 2012, né, ele não teria invadido Afeganistão, ele não teria invadido Bagdá. Então ele nunca esteve preocupado. Mas ele sabe que quem é o mais forte é o que cede. Tá? Então, quando ele fala essa palavra chorar com eles, a palavra neshek, ou neshfek, né, que vem da etimologia da palavra alma. Feste, né, alma, trazer de volta um sentimento, deixar o coração queimar. É aquele momento que ele derrama, ou ele acaba com todas as suas barreiras, tá? E ele chora com eles um choro de cura, um choro de alma, um choro de reconciliação, né? Seu coração, amado, seu coração estava livre agora de toda aquela amargura inicial e do sentimento de vingança. É aquele momento que as cadeias que prendiam José, a máscara que ele usava e toda a defesa que ele se encontrava caiu por terra. E ele só teve condições de abraçar os seus irmãos e olha e teve condições de ser instrumento de bênção para salvar Israel, a nação de Israel. É bem provável, porque muitas nações e muitos povos morreram de fome nesses 7 anos, tá? E foram saqueados, foram roubados. E enquanto isso, a nação de Israel estava protegida lá no Egito. Agora vamos abrir um parênteses aqui para você entender uma coisa.
O processo de Deus era, ao terminar esse período, que Jacó e seus filhos voltassem para Israel. Sabe o que que acontece? A comunidade, a mordomia, a vida boa do Egito cativou o coração daquele povo e eles acabaram ficando no Egito. E com o passar dos anos, eles foram escravizados. É claro que Deus sabia da escravidão, mas a escravidão não estava no processo de Deus ou na vontade de Deus. Eu sei que é muito difícil entender isso, amado. Muitas vezes Deus permite situações, muitas situações, e que não estavam no. Mas como assim Deus não é soberano? Porque Deus quer trabalhar no meu caráter e no seu caráter. Então, a escravidão no Egito começa por uma ganância, começa por um olho grande, vamos usar esse termo. E é da mesma maneira que o diabo muitas vezes pega a igreja, pela comunidade, pela facilidade. Só que uma igreja, ela não foi chamada para se acomodar na cidade, mas ela só foi chamada para ser luz e para ser sal. Eu e você precisamos entender isso. Então, assim, quando o teu coração é livre, meu amado, você tem a liberdade e o condicionamento para abraçar o teu irmão. Então, quando você trabalha esse aspecto, tá? Aqui é muito importante, amado. Quando você enxerga ou quando você perdoa, quando você libera, você parte para aquele processo de entender o que está acontecendo e você libera perdão para determinada pessoa, você começa a enxergar o processo de Deus. Olha só como é que José fala. Quando eles tentam talvez argumentar, nossa, o José nem dá tempo de ninguém falar nada. O José já entra, né, eu sou o teu irmão, o que vocês venderam, tá? Ele se identifica, talvez ele tenha tirado toda aquela maquiagem, ele vai, abraça, ele chora, e antes que alguém fale alguma coisa, ele diz, ó, vocês me venderam, mas foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Meu amado, uma pessoa curada, ela consegue enxergar o propósito de Deus. Uma pessoa curada, ela consegue talvez até olhar para trás e dizer: nossa, foi difícil, foi dolorido, mas olha o processo de Deus para chegar onde eu estou. Então, isto é fantástico. A palavra salvar aqui vem da palavra Mishait, né, ou Mishaya, vem da etimologia de Messias, ou Machia, que é preservar, servir de ponte a um propósito. Amado, eu gosto muito dessa expressão, servir de ponte a um propósito, porque a cura fez com que o nosso amigo José entendesse que ele estava servindo de ponte a um propósito. E quando você, essa garrafinha cor-de-rosa não é minha, é da pastora Ângela, tá? Quando você entende esse processo de propósito, meu amado, como é maravilhoso isso. Você saber que por detrás de um Deus, não existe o Deus determinista que determinou e largou, mas existe um Deus pessoal, um Deus que caminha. Não é um Deus que deu corda no relógio e foi embora, como muitos teólogos falam. Não é um Deus que criou e deixou o mundo tomar sua forma por si próprio. Não, é um Deus. Aí eu uso uma frase de Dallas Willard, que eu gosto muito, que é um Deus que tem sempre conspirações divinas em nosso favor. É Deus que sempre está trabalhando em nosso favor. Então, quando você começa a entender esse ponto, é maravilhoso, meu amado. O que no passado foi instrumento de dor e vergonha, agora no presente, pode ser reciclado pelo Espírito Santo com o fim de ajudar muitas outras pessoas. Meu amado, eu oro por você e eu vou fazer uma oração no final. Eu estou sendo bem rápido aqui, porque nós já perdemos muito tempo. Mas uma das coisas maravilhosas é que quando você se entrega e você se torna um instrumento de cura, ou você se permite ser curado, você se torna esse instrumento de salvação, como foi José. José só alcançou essa salvação a partir do momento, ou a partir de ser instrumento de bênção, quando ele percebeu o porquê que Deus tinha colocado ali. Nós não sabemos quanto tempo se passou entre o primeiro contato e o segundo contato, quando eles pedem para Benjamim ficar.
e depois ele pede para trazer o pai, nós não sabemos. Mas foi talvez nesse processo ele tenha remoído, talvez nesse processo ele talvez tenha que ter enfrentado em orações, em quebrantamentos, né? E talvez é esse processo de cura que nós precisamos ter. Então vamos ser curados dando nome à nossa dor. Vamos ser curados enxergando exatamente o que aconteceu e liberando perdão. Pastor, mas a pessoa não tá. Meu amado, o perdão não é para a pessoa. E é interessante, né? Que nós achamos que o perdão é para a pessoa, não, o perdão é para nós mesmos. Primeiro, quando eu sou perdoado, ou eu me perdoo, ou eu lido com uma situação, eu consigo realmente ser instrumento de bênção na vida daquela pessoa. E quando eu passo por esse processo, meu amado, esse processo de cura, esse processo de crescimento espiritual. Então, quando esse processo é elaborado, é operacionalizado, ele vem à realidade da minha vida, então eu consigo avançar no que Deus estabeleceu. Então, eu vou usar um quadro que eu usei ontem, tá? Vamos tomar 2 vacinas, já que nós falamos tanto de 2 doses, né, do Covid, então nós vamos tomar 2 doses agora para o processo de cura. Deu trabalho isso aqui, viu, gente? Primeiro lugar, entenda isso: distância não cura a dor. Pessoas, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país. Meu amado, distância não cura a dor. José estava no Egito e a sua família lá em Israel. E no Egito ele estava vivendo a sua dor, com as suas máscaras, né, tentando se autoafirmar. Primeiro filho, Deus me fez esquecer. Segundo filho, ele me fez prosperar. Aquilo, eu sei que muitas pessoas gostam de olhar de uma maneira diferente. Eu estou olhando como psicólogo. Aquilo era quase que uma tentativa de justificar a sua dor. Eles me venderam, mas o Senhor me curou. Eles me venderam, mas aqui eu prosperei. É o segundo filho dos 3 exemplos que eu dei para vocês. Não se vence para provar. Tá? Então, muitas pessoas, quando eles não lidam com um sentimento inadequado, com uma dor, ou até com uma situação de mágoa, às vezes ela cai numa necessidade de provar, ela pode entrar num ativismo, ela pode entrar numa obsessão, simplesmente porque ela não conseguiu entender que não é a distância que cura. Tá? Aliás, a distância não serve para nada. Né? José estava do lado, perto da esposa de Potifar e não caiu em adultério. Davi estava longe de Betseba e caiu em adultério. Não é a distância que cura, é o interior, a sua alma. E a segunda dose, meu amado, que você tem que tomar hoje é esquecer não cura a dor. Muitas pessoas tentam esquecer, nem penso mais nisso. Não, isso não cura a dor. Nós precisamos fazer todo esse processo que eu preguei aqui hoje, que eu ensinei aqui hoje, principalmente o processo, né, da palavra nefesh no hebraico, que é chorar a nossa dor. Tá? Quando você dá nome à sua dor, chora a sua dor. Então eu repito, meu amado, precisamos aprender a ter uma relação com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, de não apenas ficar pedindo dons e aquilo, mas de conversar. Espírito Santo, som do meu coração. Som do meu coração, e se alguma coisa inadequada, retire. Então, precisamos entender isso, meu amado. A cura não vem pela distância, mas pelo enfrentamento do problema, ainda que seja doloroso demais. Precisamos aprender a quebrar as nossas máscaras, precisamos aprender a olhar para o nosso rosto, olhar para a nossa dor e dizer: Senhor, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu não quero mais. Interessante que a etimologia da palavra mágoa e remorso, são 2 palavras que têm praticamente a mesma etimologia, ela vem de um quadro de guerra, onde o exército que vencia, principalmente os assírios, por isso que quando os caldeus faziam isso também, por isso que quando Jonas, desculpa, Amós, descobre que Deus iria usar os assírios para julgar Israel, ele fica indignado, ele fala: Deus, mas essa nação é perversa, essa nação é cruel. Que um dos métodos que eles tinham, sabe qual que era? Ele pegava um familiar, pegava o pai, tá, e pegava o filho, matava o filho e colocava nas costas do pai e amarrava o cadáver lá. Então, deixava lá.
conforme ia passando os dias, este filho iria apodrecendo, né? Porque ele está morto, é um cadáver. E aí, esse corpo do pai, que além de ter que levar aquele peso, sentir aquela dor, tá? Você precisa entender que, olha a situação, aos poucos, aquele cadáver ia trazendo, ia remoendo o corpo daquela pessoa, daí vem a palavra remorso, ia trazendo feridas no corpo daquela pessoa, aí vem a palavra mágoa. Então, quando esse processo acontece, né, alguém está colocando só Deus que trouxe os irmãos até José. Sim, mas quem teve a iniciativa de reconciliação, quem deu o passo em direção àqueles irmãos que estavam ali foi José. Tá? Deus, ele está sempre na conspiração divina, ele sempre está trabalhando no background da história. Eu sempre brinco assim, quando há uma disposição, ou Deus entende que é preciso você lidar com uma situação, você está andando e vira uma esquina, você vai bater de frente com a pessoa que você tem que olhar e dizer: Nossa, que bom que eu te encontrei, queria te pedir perdão. Tá? Deus faz essas armadilhas santas sim. E por último, meu amado, o último slide, nós fomos bem rápido por causa do nosso tempo, né? O seu esquecimento lhe dava a impressão de que tudo estava resolvido quando na realidade não estava. A pior coisa que existe, meu amado, é quando as pessoas acham que tudo está bem, tudo está bem. Tá? E eu digo para vocês, é um estudo que muitos psicólogos têm feito junto com sociólogos e psiquiatras, como que está aumentando o número de pessoas, isso não é por causa da pandemia, porque esse estudo já vem de 3 anos atrás, como tem aumentado o número das pessoas mentindo nas redes sociais, colocando situações que não são verdadeiras nas redes sociais, tá? Já foi constatado, e psicólogos falaram, eu mesmo já tive um paciente que fez isso, nesse artigo que eu li, esse psicólogo fala, eu tive vários pacientes, que às vezes eles foram num restaurante super caro e pediram o prato mais barato e bateram foto. E quinzenalmente, não foi semanalmente, não, eles repetiam aquela foto. Ah, não resisti, tive que voltar. Só que as pessoas que conheciam percebiam, pô, mas é a mesma foto. Então, enquanto nós não tirarmos as nossas máscaras e não enfrentarmos, nós não seremos curados. Por isso eu quero orar aqui agora, meu amado, eu quero orar com você. E a minha oração, eu quero que seja uma oração profética para que se você tem, ou se você tiver alguma situação mal resolvida, seja um término de um relacionamento que te causou muitas dores, e às vezes essas dores não permitem você avançar. Eu sempre falo, há 3 semanas atrás, uma pessoa que sofreu um desgaste no casamento, o marido traiu, o marido deixou, e ela estava querendo encontrar alguém, tá? E há 3 semanas ela me procurou, mas ela veio, acho que um ano e meio antes. E eu disse uma coisa para ela lá atrás que ela não entendeu. Eu falei, minha irmã, enquanto você não for curada, não adianta você fazer estética. Ela se produziu inteiramente, botox, botou silicone, né? Ficou esteticamente. Falou, olha, você está fazendo uma recalchutagem. Enquanto você não perdoar, ele, ah, mas ele me traiu, ele fez isso. Esqueça ele, libere o perdão. E há 3 semanas ela me procurou dizer, pastor, eu encontrei uma pessoa que está me fazendo bem. Falei, é mesmo? Ela disse, antes que o senhor pergunte, sim, nessa pandemia, ficando em casa, home office, eu comecei a analisar a minha vida e eu tive tempo de pensar no que o senhor me falou e eu orei liberando perdão. Pastor, eu chorei uma madrugada inteira de raiva de mim mesmo pelo que eu estava fazendo. Mas conforme eu fui fazendo, eu fui sentindo um alívio. E de repente, aquela pessoa que me fez tão mal, sabe, não é que ele se tornou insignificante, no sentido de desprezá-la, mas aquela dor não estava mais. E de repente eu comecei a ver e perceber o quanto que é leve ser curado, liberando bênção. E hoje eu estou com alguém. Vocês entenderam, amado? Às vezes Deus nem coloca alguém na vida tua, ou uma situação, seja ela qual for, que Deus fala, se eu colocar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Ontem, a palestra que eu falei assim, quando
o diabo tem uma grande estratégia, né, de colocar essas situações na vida das pessoas. Porque uma pessoa mal resolvida, mal amada, ela sai ferindo as outras pessoas. Ela é um porco-espinho armado, tá? Ela, onde ela entra, ela vai espetando, mesmo sem perceber, mesmo sem perceber. Por isso, amado, vamos orar aqui agora em nome de Jesus, amém? Pai querido, foi rápido, aconteceram muitas coisas, nós já repreendemos toda a artimanha, né? Da tentativa de subornar esse aulão hoje. Mas agora, Senhor, nós queremos profetizar que esses ensinamentos de como perdoar, de como olhar para a pessoa, como importante é, Senhor, nós liberarmos pessoas que talvez nos magoaram, para não andarmos com corpos amarrados nas nossas costas, feridas amarradas em nossas costas que a médio e longo prazo pode produzir remorsos e esses remorsos podem produzir feridas, mágoas, Senhor. Ensina-nos a perdoar. Senhor, não é fácil. Espírito Santo, sonda cada coração, capacita ao perdão, ensina a perdoar, para que possamos ser pessoas curadas, pessoas de bem com a vida e de bem com o reino de Deus, pessoas que possam entender a profundidade do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, se tem alguém que soube perdoar, soube amar, é o Senhor. De tal maneira que deu o seu próprio filho. O próprio Jesus soube amar Pedro, que negou 3 vezes, e tantas outras situações. O próprio Jesus me amou, Silas Fernandes, do meu jeito, aonde eu estava, na situação que eu estava, o Senhor me amou. E quantas outras pessoas que estão ouvindo esse estudo, vão ouvir ou estão ouvindo agora, também foi amado por ti. Por isso, Senhor, da mesma maneira que o Senhor nos perdoou, ensina-nos a perdoar, assim como o Senhor tem nos perdoado. Por isso, Espírito Santo, capacita-nos. Se há alguém que ainda tem resistência, em nome de Jesus, que toda essa resistência caia por terra e, como José, possamos reinar e sermos líderes no Egito, e seja qual for o Egito, talvez o Egito é o nosso emprego, a nossa situação X ou Y, aonde nós estivermos, que sejamos verdadeiros reis e sacerdotes, como diz Apocalipse, para irmos para nossa Canaã, principalmente a Canaã celestial que nos espera, em nome de Jesus. Amém, meu amado, que Deus realmente esteja nos abençoando, trazendo sobre nós a graça e a misericórdia do Senhor. Que bom que deu certo, tá? E que bom que o Senhor realmente trouxe é, 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 condições de fazer esse estudo. Alguém que colocou, só perdoa um coração cheio de amor. Somente uma pessoa que tem o amor de Deus realmente é capaz de perdoar. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.